olha aí, pessoal, o governo brasileiro está temeroso das tarifas que o Donald Trump pode impor ao Brasil a partir de abril. Abril tá logo aí, meu amigo. Dia 2 de abril, não é? Pois é, hoje estou gravando esse vídeo no dia 24 de março. Tá acabando o mês, já são 3 meses do ano, meu amigo, o tempo tá voando. E tá todo mundo apreensivo para saber o que vai acontecer com esse negócio de tarifaço do Lula. E a verdade é que o governo já trabalha com o risco do governo, o governo brasileiro no caso, já trabalha com o risco do governo norte-americano impor tarifas em muito mais produtos do que inicialmente estava previsto. E isso é um problema, obviamente, porque a proporção do impacto disso na economia brasileira vai ser consideravelmente maior. É algo que já está sendo precificado, já está sendo estimado, mas cada vez que se pensa mais no assunto parece que a coisa fica pior. Vamos conversar sobre isso, sobre o quanto que isso pode impactar na economia do Brasil, no governo Lula. Obviamente, se é algo viável de se fazer pelo governo norte-americano, o que eles poderiam ganhar, enfim, vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto bastante sensível para a economia brasileira, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Vinheta errada, voltei aqui para a tela certa, né? Pois bem, daqui a pouco é essa vinheta aqui no meio do vídeo. Mas, o que acontece? O governo Lula, informações lá de Brasília mesmo, tá? O governo Lula já trabalha com essa possibilidade. São vários cenários, é claro, né? Tem o mais otimista, o cenário padrão, o cenário que é considerado neutro, né? E o cenário pessimista também. Em alguns desses cenários, o que acontece? As tarifas podem ser aplicadas a muito mais produtos do que aqueles que originalmente foram imaginados, que seriam, né, o etanol e aço e alumínio. Essas aqui, né, essas taxas inclusive já foram anunciadas. O etanol é esperado também que seja tributado, que seja levantada alguma barreira contra esses produtos brasileiros lá nos Estados Unidos. São 3 itens importantes de exportação, mas poderiam ser muito mais do que isso, né? Então tem um quadro mais extremo que entrou no radar do governo Lula, que tem como base essa hipótese de que o Donald Trump anuncie, né, nas próximas semanas o tal do imposto linear, que vai abranger praticamente toda a pauta exportadora do Brasil para os Estados Unidos. Ou seja, tudo o que o Brasil exporta de fato em grande quantidade, em quantidade relevante para o território norte-americano. Por que isso aqui poderia acontecer? Porque o Donald Trump prometeu lançar no dia 2 de abril uma política de tarifas recíprocas. Ou seja, vai tarifar quem atualmente impõe barreiras, impõe tarifas contra produtos norte-americanos, né? O que acontece, né? Aliás, já teve, né? Essa aplicação de barreiras já está funcionando contra o aço e contra o alumínio desde o dia 12 de março. Já tem aí umas 2 semanas, né? Atualmente, o governo Lula tem conversado com o governo norte-americano. O etanol parece ser a bola da vez nesse sentido aqui e tudo mais, né? Inclusive, os Estados Unidos dizem que há uma injustiça no tratamento, né? Porque o Brasil aplica 18% de impostos sobre o etanol importado e os Estados Unidos aplicam 2,5%. E olhando por esse prisma, é claro que há uma notável discrepância entre as tarifas. Agora veja como, mesmo os Estados Unidos falando tanto de tarifa, de barreira, de mais não sei o quê, o quanto que as barreiras tarifárias deles são menores do que aqui no Brasil. O Brasil é um país completamente insano em matéria tributária. É impressionante o que esse país faz. E é claro que isso aqui é puro protecionismo. Lá nos Estados Unidos também é, mas aqui no Brasil é aquela coisa do etanol ser o setor queridinho do governo brasileiro e você tem que entupir o seu carro de etanol, porque o governo manda, vai subir para 30% agora, né? O percentual de participação do etanol na gasolina, a gasolina mais batizada do mundo. Enfim, né? Esse aqui é um item, portanto, que tem um apelo maior nesse sentido do reajuste de tarifas por causa dessa discrepância e o governo americano tem reclamado disso aqui, né? Agora, olha só, tem contatos bilaterais aí que não são muito bem esclarecidos, né? Mas o que acontece?
declarações que são ouvidas de assessores do Donald Trump, reportagens da imprensa norte-americana especializada nesse tema, tudo isso tem criado um temor aqui que, na verdade, o Donald Trump vai agir de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente. Como que seria isso, então? Agora sim a vinheta entrou na hora certa, né? Como é que é? Não estourei a largada agora, né? Então, o que poderia acontecer nesse sentido? Não tem clareza nenhuma ainda, são hipóteses, são teorias, são cenários sendo observados. Mas o que poderia acontecer aqui? Quais são as hipóteses que mais preocupam o governo brasileiro hoje, né? Mais setores sendo tarifados ou alíquotas específicas para cada parceiro comercial. Por quê, né? Havia um plano originalmente estabelecido lá pelo governo americano de estabelecer características, né, ou grupos de parceiros comerciais. Então você teria o grupo ali, seriam 3 grupos, né? O primeiro grupo seria o que tem menor quantidade de tarifas ou não tem tarifas, um grupo que tem um pouco mais de tarifas e o terceiro que tem a maior quantidade de tarifas. Então, para cada grupo haveria um tratamento diferente. Obviamente, aqueles que tributassem menos os produtos americanos seriam menos tributados também. Então o Brasil poderia se encaixar meio que de carona num grupo mais favorável, mas parece que a equipe do Donald Trump voltou a trabalhar com a abordagem individual, ou seja, cada país vai ser tratado de uma forma específica, né? Inclusive aqui, cada país vai receber, né, um número de classificação com base nas suas barreiras comerciais. E o que acontece, né, meu amigo? Acontece que o Brasil tem uma quantidade grande de tarifas para produtos norte-americanos. É isso que um relatório lá do USTR, né, que é o representante de comércio dos Estados Unidos, revelou recentemente. O Brasil é tratado por eles como um país que impõe tarifas relativamente altas sobre importações em uma ampla gama de setores. Na verdade, né, a tarifa média do Brasil é superior a 11%. É muita coisa, sem sombra de dúvidas. Então, o que pode acontecer a partir daí? Os Estados Unidos podem dar o troco no Brasil, podem olhar esse cenário que é bastante desfavorável para eles e elevar tarifas igualmente, né, nesse mesmo patamar médio aqui, talvez, ou na mesma quantidade de setores que o Brasil atualmente impõe tarifas, impõe barreiras para os Estados Unidos, o que poderia ser bastante impactante para a economia brasileira no fim das contas, por deixar os produtos brasileiros muito menos competitivos lá nas terras do tio Sam. Então, né, só a indústria brasileira exportou para os Estados Unidos quase 32 bilhões de dólares no ano passado, né, que é o maior parceiro comercial da indústria do Brasil, no sentido das exportações. E dos 10 principais produtos vendidos para os Estados Unidos pelo Brasil, 8 são da indústria de transformação. Então, o que acontece, né? O Brasil pode ser muito taxado nesse sentido para, de fato, haver produtos que acabam se tornando menos competitivos por lá. Por exemplo, aqui, né? Cobre e madeira, que são produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos e que o Donald Trump já ordenou investigações comerciais a fim de viabilizar novas tarifas, novas barreiras alfandegárias, tarifas mais elevadas para esses setores. O que vai acontecer a partir daí? Não sabemos. O fato é que o Brasil deve se ferrar muito nessa história, porque os números mostram as tarifas já são elevadas lá para produtos norte-americanos aqui no Brasil. Não se sabe se teria margem para o governo retaliar o Donald Trump, e ao que tudo indica tem coisa que está subtarifada de itens de exportação brasileiras lá para os Estados Unidos. Então o Brasil tem muito a perder nessa história e pouco a ganhar. O melhor cenário seria reduzir tarifas de fato, fazer uma abordagem tipo do Javier Milei e iniciar conversas para ter um comércio melhor com os Estados Unidos, que é o futuro mesmo. Olha o tanto que o Brasil vende para lá. E o Brasil compra pra caramba também dos Estados Unidos. Ambos os lados ganhariam. Mas com protecionismo aqui no Brasil, protecionismo lá com Donald Trump, a coisa só tende a piorar, o discurso vai ficar ainda mais grosseiro, o caldo vai entornar em algum momento,
E nessa disputa, perde quem é mais fraco. Quem é mais fraco nessa história? O Brasil, é claro, a gente tende a se ferrar muito nessa história. Quem diria que tem um governo de esquerda que não é alinhado com a direita mundial, que não é alinhado com os Estados Unidos, é um governo anti-americanista. Quem diria que ter um governo desse tipo poderia ferrar a economia brasileira, né? Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.